Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Beatriz Vieira, eu sou apresentadora do podcast Sexy in Toronto City. Gente, hoje eu resolvi trazer um assunto que é completamente diferente do que a gente aborda, mas não tão diferente quanto tão importantíssimo. Estou aqui com a nossa queridíssima doutora Elvira Camilo, que é da parte previdenciária e família. Bom Isso. dia, a gente está gravando aqui, bom dia, mas boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo. Seja bem-vinda, Elvira. Bom dia, Bia. Muito obrigada aí pela oportunidade, viu? Para mim é uma honra estar aqui no seu podcast. Seja bem-vinda. Elvira, muitas Obrigada. vezes a gente não pensa na consequência que traz em se relacionar. Quando você está ali sozinha, solteira, tu toca teu barco, tua vida, você toma as decisões, você não pensa na importância que é de abordar certos sujeitos quando começa já ali namorando uma pessoa, né? E, Verdade. e a gente bate um medo também, porque fala assim, pô, a pessoa vai falar que eu sou meio doida, por que que eu vou ficar falando de certas coisas? Quais são as coisas que você acha assim super importante de abordar já no namoro? Então, Bia, hoje a gente tem uma lei que ela é muito mais liberal do que antigamente, né? A gente já tem que ter isso em mente. Então, por exemplo, no namoro, você, querendo ou não, tá ali num estágio probatório, escolhendo a pessoa que você quer, talvez se casar ou morar junto, se unir para o resto da vida, né? Normalmente é para isso o namoro. Tem pessoas que querem namorar o resto da vida e também tudo bem com isso. O que que acontece, Bia, é que no momento do namoro, muitas das vezes as pessoas decidem morar juntas. E aí que começa um grande problema. Porque quando a gente mora junto com o nosso namorado, que é uma coisa muito comum, isso pode dar a entender que você está vivendo em uma união estável. E a união estável hoje, Bia, ela já é equiparada a casamento. Então, ela tem partilha de bens, ela tem direitos sucessórios, ela vem com todos os direitos e deveres de um casamento. Nossa, É muito grave. Então, o que que a gente tem visto bastante no escritório, por exemplo? Você vai começar a namorar, eu quero dar. Às vezes a pessoa tem uma extensão patrimonial grande, ela quer dar ali um apartamento, um carro de presente. Se ela não contratuar muito bem, se ela não contratar muito bem isso, pode dar a entender que ela está vivendo uma união estável, só por dar um presente. nossa, sério? Sério, Nossa. Então é quer dizer, complicado. se a... Peraí, deixa eu ver se eu entendi, né? E se os nossos ouvintes também estão entendendo direitinho. Se a pessoa, vamos supor, eu sou ricaça, tô namorando fulano. Aí eu chego lá, eu quero dar um presente para ele. Mas eu não moro junto, não moro junto, só quero dar um presente. Certo. Quer dizer que a pessoa pode falar assim, depois de 3 anos que a gente tá namorando, eu dei casa, dei apartamento. Aí eu fico na casa, né, no apartamento que eu dei mais com frequência, em vez de ficar na minha casa. Quer dizer, a gente terminou o namoro depois de 3 anos. Essa pessoa pode vir na justiça e falar assim, ó, terminamos o nosso namoro ou a nossa união e agora eu quero ver o que eu tenho direito nos bens materiais. Exatamente. Pode fazer isso, pode pedir alimentos Uau, para a pessoa. uau, Olha que grave. Então, uau. assim, o que que a gente está tendo assim como uma solução? O contrato de namoro. É um contrato que você faz deixando claro que é um namoro. Ah, E isso não está ainda disposto na legislação, tá bom? Não tem ainda uma norma que fala, olha, existe um contrato para nossa, namoro, mas ele está sendo aceito pela jurisprudência, né? Pelos juízes, ele está sendo aceito como uma prova que não é união estável. uau, Por exemplo, a uau. questão de um namoro que a gente viu recentemente, que só quem tá dentro do relacionamento sabe, né? Hum, O Felipe Neto e a namorada dele, a Bruna. hum. Eles se separaram. E logo depois que eles se separaram, ela começou a entrar na mídia já falando, o meu companheiro, o meu convivente. Ela trocou a forma que ela falava sobre ele. E aí já dando a entender que eles tinham uma união estável. E em contrapartida, ele já dizia, não, ela era só minha namorada.
e aí agora é na lei, na justiça, que eles vão descobrir o que que é. Nossa, caramba, cara, é muito. Olha, você tem que tomar muito cuidado com quem tu se relaciona. Cara, eu não sei se essa história, assim, os ouvintes, eles sabem, né? Mas eu tive um caso um pouco parecido, mas aqui no Canadá me relacionei com uma pessoa, era longa distância, tá? 5 horas de viagem, 8 anos, indo e voltando. Acabamos que eu vendi tudo que eu tinha para mudar com ele, morar com ele. E aí descobri, né, que tinha sido traída, descobrindo que não conseguia viver com essa pessoa por essa razão, e tinha dado meu dinheiro para comprar casa. Cara, perdi tudo. Eu perdi tudo na justiça. Eu perdi tudo porque a pessoa alegou que o que eu, o que ele tinha me dado era para poder me ajudar durante a gestação. Então, como ele pagou durante a gestação, o dinheiro que eu dei foi só para poder retornar. Então, a casa que compramos junto, que foi o acordo para mim desestabilizar a minha vida para vir para cá, eu perdi tudo completamente. Meu Deus, Bia. E foi sem contrato, né? Foi assim, por ter estado com a pessoa 8 anos, eu falei, poxa, nunca na vida que vai ser um sacana comigo. Esse que é o grande problema. Quando a gente está dentro de um relacionamento, existe uma mútua confiança. Você realmente acredita que aquela pessoa quer o teu bem, ela nunca vai ter coragem de fazer mal. Só que no momento que você divorcia, no momento que você fala, olha, eu não quero mais, você vai começar a enfrentar problemas que você não se preparou. E eu acho que é por isso que é tão importante a gente falar sobre isso para pessoas que estão prestes a se casar. Elas precisam saber de algumas informações e tomar algumas medidas antes do casamento. Muito importante. Principalmente a mulher. A mulher. Principalmente a mulher, cara. O Sim, bichinho mais iludido da face da terra, viu? é Eu falo verdade. porque eu não sou tão esperta assim ainda, não. Eu sou meio que iludida da vida ainda. Acho Mas que todas nós, né? cara, a gente é muito iludida. Essa história, eu vivo falando para mim no espelho: príncipe encantado não existe. Príncipe encantado não existe. Verdade. A gente é criado com essa cultura, né? De que o primeiro homem da nossa vida vai ser o nosso marido pro resto da vida e que vai dar tudo certo e ele vai ser perfeito e você nunca vai se divorciar. Nenhuma mulher cresce pensando que vai se divorciar. Por isso que é tão difícil esse momento, né? Para a mulher, Exato, ainda mais aquela que não sabe dos seus direitos. exato. E outra coisa, eu falo isso também muito importante aqui, e eu quero também ver se eu consigo ter uma outra advogada daqui, porque eu acho que quando você é uma imigrante, que você vai para um outro Nossa, país, uma outra cultura, cara, eu não sabia absolutamente nada das leis aqui. Eu, totalmente diferentes. Cara, olha, eu passei perrengue, você não tem ideia de não ter conhecimento, porque tu aprender a falar good morning, good night, good não sei das quantas, é uma coisa, mas depois compreender o palavrar, a linguagem da verbalização das leis, você sabe que até em português tem umas palavras na lei aí que a gente fala que não é usado no português do dia a dia. Verdade. E aí cria aquela confusão. Nossa, é muito difícil. Agora, quais É. são as dicas que você daria para a mulher que tem um patrimônio, que tem uma grana legal, que vai começar um namoro com o pé rapado? Já vamos começar já. Ai. Essa mulher, ela tem que se preparar. Olha, a primeira dica que eu daria para uma mulher, que na verdade eu dou para minhas clientes mesmo, é o seguinte: fuja da união estável. Primeira coisa, case-se. Regulariza a relação. Por quê? A Hum, união estável, você não consegue precisar certinho quando ela começou. Se você não faz um contrato, se você não faz uma escritura pública de união estável, você não sabe precisar. Ah, começou em 2014. O outro pode falar que começou em 2012. Em 2012 você adquiriu um imóvel, em 2012 você adquiriu um carro, e aí ele vai ter direito à metade. hum. Então, é por isso que eu acho que é muito Cara, me confusa essa parte surpreendi patrimonial. agora. Quer dizer, você sugere que elas se casem
Se for pensar de morar junto, já casar logo de uma Já vez. casar. Uau. Sabe por quê, Bia? Por Ah, exemplo, a gente tem a questão, né, do divórcio e a gente tem a questão da dissolução da união estável. Quando uhum. você vai dissolver uma união estável, que é como se você estivesse terminando ali esse relacionamento, Uhum. você tem que reconhecer ela primeiro. Você tem que reconhecer perante a justiça para dissolver. E aí é aquela questão da confiança no fio do bigode. Então, quando foi que começou? Para mim começou em 2017. Não, para mim começou em 2012. E aí vem aquele debate de provas, aquela situação extremamente vexatória, trazendo fotos íntimas. Então, eu acho que não vale a pena. O Uhum. casamento ele é muito mais seguro juridicamente, tá? Cara, você tem que ter muita certeza da pessoa que você quer na tua vida. Tem. Nossa senhora, olha, Tem que ter muita certeza. faz 9 anos que eu tô nessa solteirice e não é por nada, viu? Então, tem que pensar muito bem, porque você está fazendo contrato com a pessoa. E muitas das vezes, o que que a lei está falando hoje em dia? Que a união estável se tornou um casamento obrigatório, porque você só quer juntar com a pessoa, você só quer estar ali junto e acaba se tornando um casamento. Então, mas em contrapartida, aquela pessoa que dividiu a vida, que ajudou a enriquecer, ela também não pode sair de mão abanando, né? Claro. É toda uma questão. E aí, os casamentos, né? Os tipos de casamento. Hoje a gente tem no Brasil, pelo menos, 5 regimes de casamento diferentes. Uau, uau, fala E a pra gente gente. nem sabe, Não, eu, a eu gente achava nem que só sabe. tinha dois: Quais que você conhece? comunhão de bens e o que não tem direito a nada. Separação total de Separação no bens, total de né? bens, é. A gente tem a comunhão parcial de bens, que é meio que o regime mais utilizado, ele é o obrigatório, né? Aí nós temos a separação de bens convencional, a separação de bens obrigatória, o participação final dos aquestros, que é uma que a gente nunca vê, e a comunhão total de bens, Então comunhão explica pra universal gente de bens. cada uma delas. Então, como que funciona, né? Aqui todo mundo conhece a comunhão parcial de bens, que é Uhum, aquela questão que você divide depois os bens que vocês adquiriram juntos na constância do relacionamento. uhum, Então, os bens anteriores ao relacionamento, eles não se comunicam, eles continuam sendo de cada qual. Só que uma coisa que é interessante na comunhão parcial de bens é que, por exemplo, se você ganha uma herança, uma doação, o seu cônjuge, ele não vai ter direito. Isso é só seu. E também no momento da sucessão, no momento que você falece ou ele falece, você é meeira dele, você não é herdeira dele. Você é dona de metade de tudo e herdeira do que era individual, do que era anterior ao casamento. uhum, Então é um regime muito utilizado porque ele se torna muito justo para os uhum, nubentes. uhum. Só que em contrapartida, né, existem casos concretos. Eu trabalhei num caso recentemente que um senhorzinho ele casou com uma senhora e ela tinha uma penca de filhos do relacionamento anterior que todos odiavam o senhorzinho, que quando eles se casaram, né? Nada. Menina, eu só sei que ela faleceu, infelizmente, de câncer. E aí eles construíram uma casa juntos. Só que estava no nome só dele, mas como eles estavam juntos, é dos dois. Ou seja, um bem que ele construiu sozinho, no nome dele, Uhum. durante uma constância de casamento muito curta antes dela falecer, ele teve que dividir com esses filhos dela que odiavam ele. Não. Então, assim, é muito complicado. No caso dele, seria muito melhor uma separação de bens, né? Uma Sim. divisão de bens, mas não. E aí ele teve que arcar com isso. Aí a gente tem um outro regime de bens que é a da comunhão universal, que tudo se comunica, desde quando você começou a galgar até o casamento, depois dele, enfim, tudo se comunica. E a pessoa também vai ser meeira no momento do divórcio, da sucessão, vai ter metade. Aí nós temos a separação, né, de bens convencional e obrigatória, que é uma coisa que poucas pessoas conhecem. Porque a convencional é aquela que eu vou casar e falo, olha, eu acho que eu vou colocar por divisão mesmo, eu não quero comunicar nenhum bem meu, eu quero que as minhas coisas sejam minhas. Beleza. Isso aí nada vai comunicar. E a obrigatória é aquela para pessoas acima de 70 anos, para não ter o golpe do baú. Então não tem como você casar com outro regime aqui no Brasil. Ele é obrigatório para pessoas acima de 70. Ih, caramba, fudeu. Agora ninguém faz. Tem que ser até os 69. 70 já não pode.
né? Esquece do meio da lancha, pode parar. Pode esquecer agora, não tem jeito. Só que a diferença das duas, da convencional para a obrigatória, é que a obrigatória você não tem direito a nada na herança, e a convencional você pode ser herdeira, você pode herdar. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, eu vou casar com separação de bens, só que eu não quero que a pessoa tenha nunca nada. Ela tá falando a maior besteira do mundo, porque aquela pessoa que ela tá casando vai ser herdeira dela se ela falece. Entendeu? Tá E vendo? aí não, é uma loucura. E esse participação final dos aquestos, que na verdade ele é bem parecido com a comunhão parcial de bens. Só que são para pessoas que, por exemplo, grandes empresários, cada um tem sua empresa, então cada um vai gerir seus próprios bens, não vai ter comunicação no início. Só que aí no final, na partilha ali dos bens após o divórcio, é metade de tudo que adquiriram juntos. Eu acho que isso daí é uma coisa mais justa, né? Porque, cara, tu tá ali com a pessoa, tu tá ajudando, tá suportando, tá. Se separou, é mais que justo que depois que vocês, né, cumpriram um certo tempo junto de companheirismo, de compartilhar dificuldade e tudo mais, que seja compartilho que vocês criaram, né? Foi um esforço mútuo, os dois juntos conseguiram, né? A Uhum. gente recentemente trabalhou num caso aqui no escritório que mexeu muito comigo, particularmente, porque a esposa, ela é que nem você estava contando, né, a sua história. Ela abriu mão da vida dela, ela abriu mão da profissão, ela abriu mão de viver com a família dela, de viver com as próprias filhas, para ir acompanhar o esposo no trabalho dele, que era um trabalho que ele vivia viajando. E aí ela aceitou casar com a divisão de bens, né? A separação total de bens. E aí, quando aconteceu o fatídico dia, porque todo casamento, a maioria deles vai chegar ao fim, né? A gente tem hoje um percentual de a cada 3 pessoas, 2 se divorciam. A gente percebeu que ele mudou. E aí, no momento que foi o divórcio, ele não queria dar nada para ela. Ela não tinha nada no nome dela, ela não tinha se atentado nas empresas que ele estava construindo, nos bens móveis e imóveis. Ela Nossa. não tinha nada. Ela era pior do que quando ela casou com ele, porque ela também não tinha mais a profissão dela. Então, assim, o casamento ele pode ser uma bênção, mas ele também pode ser uma maldição. Você tem que Com entrar certeza. com muita certeza do que você vai fazer. Se você vai realmente entrar com a separação de bens, Uhum. então coloque um pouco de bens no seu nome também, não é só no outro, né? Sim, Então, esse tipo de coisa me faz pensar. realmente, E aí a gente tem. Pode falar. eu acho que é muito importante falar isso para as mulheres, para os ouvintes que estão ouvindo também, né? Porque para os homens também, de ter uma consciência também muito grande, porque a gente não quer que nenhum saia prejudicado nessa história, nem o homem, nem a mulher. Mas Exato. muitas vezes o que eu vejo, Elvira, o que eu vivi aqui num país exterior, estando fora do meu país, é que a mulher, ela é tão assim injustificada, sabe? Ela não tem aquela justiça, por mais que fale que a justiça existe, ela não existe. Eu Sim. vivi 9 anos na corte com o pai das minhas filhas. E eu tive que pagar pensão porque eu ganhava mais. Por quê? Porque ele tinha companhia própria com os pais dele, trabalhava na companhia dos pais. Então, ele é herdeiro dessa companhia. Mas lá na companhia, ele trabalha como empregado. E como que ele trabalha como empregado, ele fica com a posição de fazer livramento das mercadorias. Então, ele se coloca como um tempo lá parcial, o resto ele não registra, quer dizer, ele coloca uma quantia mínima que ganha por debaixo da mesa, o pai e a mãe paga o que ele deveria ganhar, sabe, em cash, e aí na hora de passar na justiça, o que aconteceu? Declarou que fazia um salário merrenca, eu fazia muito mais, porque eu sou uma mulher por retrabalho, não vivo na custa de ninguém. Fui lá e tive que pagar US$ 300 cada mês, ou 350 cada mês, de pensão alimentícia para poder ajudar as crianças, quando estava com ele, entendeu? Nossa, Cara, difícil, hein? Ixi, por isso que eu quis trazer você hoje, para poder alertar e instruir e ter muito material aí por aí, que as pessoas falam assim,
Eu não vejo isso. Você vê em podcast, você pode procurar uma advogada antes, falar assim, olha, estou tentando me relacionar com essa pessoa. E não é questão, mas a pessoa vai se magoar, vai pensar que eu estou desconfiando. Cara, que se for que tá pensando, desconfiando, que vai se magoar ou não, a consequência maior lá na frente é você que vai se ferrar. Com Entendeu? certeza, com certeza. Ah, eu acho que muitas das vezes a gente engole muito sapo para agradar o outro. Só que na primeira oportunidade, a gente tem que ter essa noção, principalmente a gente como mulher. Na Uhum, primeira oportunidade, eles não vão pensar duas vezes em tirar uma vantagem ou de te deixar ali na Rua da Amargura, eles não vão pensar. Por isso que a mulher ela tem que ser inteligente. É uma coisa que eu comento muito aqui, é que a mulher ela tem que utilizar da inteligência dela, porque ela claro. não tem a força que um homem tem, mas ela tem muito mais inteligência. Uhum, Então, no momento que você está casada, não opte por um regime de casamento que vai te prejudicar. Não vai apaixonada, emocionada. Você tem que pensar em traçar metas, em ter os seus argumentos prontos, em ter os seus planos prontos. uhum, E você fazer, por exemplo, um pacto antinupcial é uma excelente ideia e uma coisa importantíssima para você preservar muitos dos seus direitos. Porque muitas das vezes você tem seus bens ali, você se casa, a pessoa ela acaba com toda a sua vida patrimonial, acaba com o seu emocional. Você muitas vezes não consegue provar isso para responsabilizar, e aí você uhum. acaba perdendo por falta de informação. Sim, Então, sim. por exemplo, a gente tem o pacto antinupcial, que é uma excelente saída. Aí Você as já ouviu pessoas falam assim, falar? mas o que que é isso, ô Elvira? O que que é isso, esse pacto pré-nupcial? O pacto, ele é um contrato. É um contrato que você tem que fazer até o dia anterior do casamento. Então, ele é um contrato que serve, por exemplo, se eu casasse com você, eu faço um contrato, eu falo o que que é importante para você no casamento. Aí você pode me falar assim, para mim é importante que o que eu receber de herança você não vai receber. Eu falo, beleza. Para mim é importante é, que a minha vida empresarial você não se meta. E aí a gente começa a delimitar diretrizes para dentro do relacionamento. E o pacto antinupcial ele pode definir um regime híbrido. Ele pode criar um próprio regime de bens que não existe na nossa lei, Hum, conforme a vontade dos nubentes. uhum. Isso é muito bacana. E pode até colocar, tipo assim, ó, se o casal não tem filhos ainda, fala assim, ó, para mim é importante que quando a gente, não é que eu quero me separar, mas se a gente se separar e tiver filhos, que tanto dessa mensal você vai contribuir, que você vai ser responsável de Sim, pagar cursos que a criança vai ter, que você vai ser responsável também por pagar faculdade. Tudo isso daí pode ser colocado também, né? sim, porque o pacto antinupcial ele não versa só entre as partes, ele versa também para terceiros. Se ele entra dentro dos regramentos que a gente tem aqui na nossa lei, ele vai ter validade para todo mundo, inclusive para os filhos, para os pais, para os avós. Então você pode já delimitar a guarda, alimentos, tudo no momento posterior, futuro. Por exemplo, a gente teve uma situação bem engraçada que a Jennifer Lopez ela fez um pacto antinupcial com o esposo dela Uhum. e ela definiu que ela precisava de 4 vezes pela semana de sexo de boa qualidade, não era qualquer sexo, não. E ela colocou no pacto antinupcial. E isso ela colocou multa se ele não cumprisse, uma série de sanções. E eu achei isso extremamente interessante, porque tem que haver essa liberdade. É o teu casamento. Se você não puder definir as regras, quem que vai? Certo. Então, Então, o tu pacto pode até antinupcial, colocar ele isso. aceita tudo. Então Oi? tu pode até colocar isso daí, ó, cara. Se tu não me der ali, ó, o arroz e o feijão. Pode colocar. Porque não é uma situação que é defesa em lei, né? É uma liberdade que você tem dentro do seu casamento. Então, por exemplo, práticas que você não gosta, você pode tudo dispor dentro do seu pacto antinupcial. Cara, será que a gente pode colocar assim, ó, se durante o casamento você me trair, eu sou a herdeira total de tal coisa. Pode. Você pode colocar cláusulas que você não. A infidelidade, ela extingue a relação do casamento. Você pode colocar essa cláusula também dentro do seu contrato antinupcial. Porque a Não. infidelidade, ela não é um crime, né? Hum, Ela não é mais um crime aqui na nossa lei. Mas se você entra com a disposição contratual sobre isso, você traz sanções para infidelidade também.
Aí eu colocaria, mulherada, eu colocaria. E os homens também. Eu Sim. colocaria ali, ó, traiu, que seja emocionalmente, que seja fisicamente, falou, curtiu no Instagram. Qualquer tipo de traição. Mas é importante, não é? Ah, claro Já que que a gente não tem essa defesa na lei, a gente tem que se armar de alguma forma. claro, com certeza. E é, Nossa, né, a como gente é não terrível, né? Quando você constrói uma vida do lado da pessoa, do nada ela te trai e finaliza a relação. exatamente. Eu acho que é muito importante e é muito interessante que as pessoas não falam disso. A gente fica ali, ó, tudo, ai, não, mas se eu vou falar isso. Cara, eu tô numa etapa na minha vida que é assim, eu quero me amar acima de tudo e a me Uhum, proteger. Eu aprendi que ninguém vai me proteger se eu não me proteger, tá entendendo? verdade. E é uma coisa assim tão insignificante, mas tão preciosa que me falaram, e eu nunca parei para prestar atenção. Uma mulher chegou em mim e falou assim: Bia, você pensa na menininha, na Beatriz. Imagina a Beatriz 10 anos. Você deixa um homem marmanjo fazer tudo que está fazendo ali com a Beatriz, de 10 anos? Eu falei, mas de jeito nenhum, mas leva porrada mesmo. Eu defendo com unha e dente, né? Mas então, por que tu tá deixando o homem fazer isso com você? Qual que é a diferença? É, Né? E deixa a gente é assim, para verdade. pensar. E tá, aí a gente namorou, decide fazer o contrato, esse contrato fica lá guardado, é válido. E Uhum. questão do divórcio, né? Porque a gente casou. Bom, casou, não tem contrato nenhum, aí então, pela lei, já é obrigatório a separação mútua de bens. É isso. Pela lei vai ser a meação, né? Vai ser metade para cada um do que foi adquirido ali no relacionamento, pelo regime que normalmente é o obrigatório aqui no Brasil. Uhum. Então Aí, você não tem nem direito de brigar, vocês podem fazer um acordo. O que que pode acontecer no momento do divórcio? Ah, a hum, gente tem uma casa e um carro velho. Quem que vai ficar com cada coisa? Não dá para separar cada coisa na metade. Então você pode fazer um acordo. Aí, às vezes, muitas das vezes, o homem que já tem um serviço fixo fala: olha, eu fico com o carro velho, pode ficar com a casa. Então, existe também a questão do bom senso no momento do divórcio. Mas eu tô falando sobre um divórcio de pessoas que ainda têm um tipo de amizade, né? é, Existe ali a rivalidade no divórcio. Aí que começa o problema. gente, nem me fala de divórcio, pelo amor de Deus. Olha, eu tô tão bem na fase da vida que eu tô assim, né? Eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho satisfação para dar, eu não tenho cobrança de eu ficar assim. Ai, por que que você não mandou mensagem ontem? Hoje que você tava fazendo? Mas, Bia, eu costumo falar que eu admiro muito mulheres que são fortes já direto no primeiro relacionamento. Mas eu não acredito muito que isso é real. Eu acho que as mulheres, elas todas, eu já vivi isso, você estava comentando que já, todas as mulheres ao meu redor já, a gente vive um relacionamento abusivo. A gente tem Sim, um primeiro relacionamento abusivo. E aí, a partir daquele segundo, você vai definir, eu vou continuar sendo assim ou eu vou mudar? Porque muitas das vezes a mulher continua querendo ser submissa, ela se coloca nessa situação porque ela não teve alguém para falar, olha, você não precisa disso, que nem a sua amiga chegou em você e falou. Por que que você aceita, né? Você é aquela mesma menina, você só cresceu. uhum, Então, muitas das vezes é horrível o relacionamento abusivo, mas ele serve para nos ensinar tantas coisas sobre nós, sobre limites, sobre tendências que a gente tem, sobre gostos que a gente tem, que muitas das vezes no relacionamento abusivo você não fala, você não sim, deixa claro se você tá gostando, se você não tá. Então, quando a mulher, ela realmente ela tá perfeita no segundo relacionamento, porque o primeiro, normalmente, ele é um relacionamento que te destrói, né? exato, com certeza. E é que nem é um pouco assim o que estava acontecendo aí a semana passada no Brasil, que eu fiquei um pouco por dentro aqui, né? Da história do cara que vai sair com a mulher e não quer pagar a conta de jantar, não quer pagar o cinema, não sei, cara. Olha, a mulher ela não tem o mesmos direitos que o homem quando vem na questão de ganhar o mesmo salário. Ela faz o mesmo trabalho, mas ela não vai ganhar o mesmo salário.
É, Aqui no Canadá é a mesma coisa, a mulher não tem o sério. mesmo salário que um homem. Tipo, se ela trabalha na construção, ela não vai ter o mesmo dinheiro que o cara tem. Não tem, entende? Que absurdo, né? Tem que, especialmente se a mulher tem uma aparência frágil, cabelo comprido. Por isso que tem mulher que ela se masculiniza de vez em quando para poder fazer certos trabalhos, porque ela sabe que ela vai ganhar mais respeito ali no meio dos homens. Entendeu? Se É ela vai verdade. trabalhar como businesswoman, ela coloca o cabelo lá bem atachado, bem num cachecolzinho, assim, ó, num coquezinho e tal, ou de, né, não vai... Você acha que uma mulher que é business vai tudo, tururururururu, sabendo que vai Ela ter... não pode ter a feminilidade dela. Não, cara, porque senão os homens ali, os órgãos, entendeu? Esquece de É, ser é mãe, verdade isso, Bia. esquece de ser mãe, então, Isso é não, verdade. não é? Porque tem muita, ó, querendo ou não, fala assim, ah, mas aqui a gente tem o serviço. Existe um preconceito, né, na mãe. Sim, demais, demais, cara. E não dá o mesmo, tipo assim, vamos supor que você, tá? Você é craque no que você faz, você ganha prêmios, todos os seus casos ali, ó, você ganha, 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 ganha. Você entra numa firma muito grande que é 10 homens, só você de mulher. Você é solteira. Enquanto você tá solteira, o teu chefe de equipe lá está sempre te dando os projetos. A partir do momento que tu se casa, ele já começa, casou, vai querer ter filho, já começa a divulgar projeto para outra pessoa. Aí você começa a falar assim, mas Verdade. cara, por quê? Por que tá acontecendo isso? Tu decide de ter um filho. Aí acabou. Aí acabou, aí já começa a dar todo o teu projeto para outras pessoas, já não começa talvez uma posição chefe de equipe maior você ia ter, já não te dá, porque sabe que final de semana você vai estar ocupada com filho, isso e aquilo. E por que que o homem não tem essa mesma discriminação? Por quê? Por que que o homem ele Ai, vai ter, eu não ele vai, consigo entender. então, por que que o homem ele vai ter filhos e ele não vai ter essa discriminação? Ele não vai ter. Por quê? Porque É. normalmente o homem que é um chefão e tal, ele tem uma mulher que é O filho é da mulher. que está em casa cuidando dos filhos para que ele cresça na vida, para que ele suba. Então chega na hora da lei que a mulher ou na vida de todo dia, cara, que a mulher vai num date e o cara não paga a conta, não trata ela com gentileza. Eu acho uma falta de respeito tão grande, tão grande. É Nossa Senhora, verdade. não, não. Que Para se mim, tornou comum agora, né? Até as mulheres, elas já estão aceitando que é assim. Elas já até falam, não precisa pagar pra mim, não, eu não quero depender pra depois, porque ela sabe que se um dia ele faz, depois ele joga na cara. É, eu comento muito isso com a minha família, né? Porque o início da carreira como advogada, ela é desafiadora. claro. Primeiro porque a gente é mulher e esse é um meio de homens, né? E eu comento muito, né, que se, por exemplo, eu tô no meio de uma audiência e eu faço uma piada, conto uma piada ali, uma piada sem vergonha, uma besteira, acabou a minha credibilidade. Ai, como ela é fraquinha. Nossa, como ela não é profissional. Nossa, Só que como se que um ela não tem advogado senso, conta, né? Ai, como que não ela não tem tem senso. senso do lugar Que dela. baixa, que baixa. Se um homem conta, ele vai ser o cara. Ele vai falar: Nossa, esse cara é bom, hein? Além de ser bom, ele é engraçado. O cara sabe se desenvolver no meio de todo mundo. Então, existe muito um preconceito com a mulher. A mulher ela não pode ter as mesmas atitudes de um homem. Esse que é um grande problema, porque a gente ainda não conquistou totalmente o nosso espaço. E a gente só sente o tanto que isso é real quando a gente se depara verdadeiramente com uma situação de diferença. Teve uma situação que eu estava numa audiência, foi uma das primeiras audiências que eu fiz na minha carreira, e aí tinha um juiz que ele era um cabeça branca, um homem, tinha um advogado da parte contrária que também era um homem, já de idade, cabeça branca, e eu. Eu acreditando piamente que ia ser uma luta igualitária, né? Todas as perguntas que eu fiz, o juiz negou, falou: não, não vou aceitar. Depois o advogado veio, fez as mesmas perguntas, ele aceitou. Aí eu falei, aí eu não aguentei, eu falei assim, poxa, tem alguma coisa estranha aqui. Cara, Ou o senhor não está entendendo que a gente está fazendo a mesma pergunta, ou o senhor tem algum problema comigo. O problema sou eu. Aí ele, tu falou não, que é isso. isso, cara? Tu falou pra ele? Falei para o juiz.
Que Aí eu ótimo. falei, algum problema, né? E aí eu já estava entrando em contato com a comissão das minhas prerrogativas como advogada, porque aquilo estava sendo assim, tão escancarado, tão absurdo. E aí, nesse dia que eu percebi que o machismo, ele é muito instalado. Até então eu não tinha percebido o quanto era. E aí foi quando eu tive que. A questão que você falou, né? Prender o cabelo, tirar a feminilidade, aparentar ser um pouco mais respeitada. Exato, exatamente. Cortou um pouquinho aqui, mas você falou foi o dia que você realizou que o machismo existe muito, né? Sim, sim. Ele é muito É, eu tava presente. falando sobre, acho que cortou, né? Cortou um Eu pouquinho. tava falando que antes da gente perceber, eu acho que tá com instabilidade, agora voltou. Antes da gente perceber, a gente já tá mais masculinizada. Porque a gente percebe que ser mulher não é tão respeitável do que ser homem. Não é E aí você começa a favorecível, tirar a sua né, na feminilidade. igualdade. Não é favorecível Não na existe. igualdade. Porque se você É. é uma mulher, cara, eu já prestei muita atenção nisso. Eu faço testes nos meus dates. Ah. Eu adoro, Ótimo. eu adoro isso, eu adoro. Mas vou falar para todo mundo, eu faço teste nos meus dates. Aí vai falar, ah, mas Bia, você tem que ser original. Cara, eu sou original, mas é tipo assim, quando eu percebo que o cara é machão, que o cara é não sei o quê, eu já uso de outra estratégia, entendeu? Para ver se ele vai me suportar, porque toda mulher tem temperamento, cara. Toda mulher tem dia da TPM, tem dia que não tá legal, tem dia que tá meio jururu, e você fica ali, entendeu? Quando eu vejo que o cara é muito machão, controlador e tudo mais, eu faço de indiferente. Por quê? Porque esses homens que vão querer controlar muito machão e não sei o quê, eles não gostam de mulher que são indiferentes. De mulher que são Verdade. tipo assim, ó, tu fica na tua, eu fico na minha, a gente só tá num date, tem uma barreira aqui. Enquanto essa barreira não cair, você não passa para esse lado de cá, entendeu? Sim. Eles perdem o controle, né? E perde o controle. Quando perde o controle, eles falam, vixe, ai, não, não, não. Isso aqui não... Então já descarta os homens que não é para mim, entendeu? É, Porque eu quero um homem que ele reconheça, um homem que é feminista, um homem que luta para os direitos da mulher, um homem que vai ficar do meu lado e saber compreender as dificuldades que eu vivo como mulher, sabe? Que não é fácil sim, para mim de sair trabalhar todo dia de manhã, deixar meu filho, não estar com meu filho. Cara, tem muita mulher que sofre isso. Sai de manhã, luta exato. pra caramba, volta tarde dentro de casa, vai cuidar ainda de casa, de filho, de dever de escola, isso é, e tudo na mulher, tudo na mulher. E ainda tem que ser linda, tem que ser a Madonna à noite. Então, ainda tem que ficar toda disponível e falar assim, agora eu vou dar para você ver aqui, tá? Tem que ser a mulher, exatamente. Elvira, voltando no assunto que a gente estava falando, que eu gosto muito desse assunto aí que você estava falando, que da discriminação, né, entre a profissão que você faz, você percebeu que isso te endureceu um pouco? Te tirou aquele lado assim, porque a gente é muito emotiva, mulher. Sim. Você sente que te endureceu um pouco, que você sente que te faz, você tem ali o teu sentimento, mas te faz ver as coisas um pouco mais com cautela, com cautelismo, com frieza? Como Sim, demais, Bia. Porque assim, nesse momento, né, foi um divisor de águas na minha vida. Eu fiquei bem mal no dia. Eu falei, nossa, só por eu ser jovem, por eu ser menina, esse homem me tratou, ele se viu no direito de me tratar desse jeito, de me negar as perguntas, que eram perguntas dentro da lei, não tinha nenhum como se problema. você não tivesse credibilidade, né? Exatamente, ele tirou totalmente a minha credibilidade na frente do meu cliente. Foi uma situação muito chata, sabe? E aí eu tive que me endurecer naquele momento. Eu falei, não, não vou aceitar que o senhor me trate assim e pugnei pelos meus direitos. Só que a partir daquele momento, eu percebi que não só
o meu visual, né? Eu comecei a me demonstrar um pouco mais sem feminilidade, esse tipo de coisa, ela aconteceu naturalmente na minha vida. E aí eu comecei a perceber que eu me tornei insensível. Então, a pessoa às vezes me conta um problema, eu distancio demais. Falo, ah, é, então vamos fazer isso. Eu não tenho mais aquela questão de, ai, eu tenho o direito de sentir por você, de sentir por mim. Você não pode fazer isso, porque senão você é fraca. Você tem que realmente distanciar o sentimento e se blindar. Você coloca uma armadura mesmo. Quando eu vou entrar numa audiência hoje, não é mais uma questão de medo, é uma questão de me fechar, é corpo fechado. Eu entro e falo, olha, seja o que Deus quiser, ele vai me respeitar. Então, um fato, até hoje eu arrasto esse sentimento de, nossa, será que ele não vai me respeitar? Eu vou precisar me impor mesmo pro básico. Cara, Isso transforma a gente, né? Não tem jeito. Você vai percebendo que naturalmente você vai mudando. Você tem que mudar. Não tem outra saída. é muito E isso acho que em triste todas isso. as profissões, né? Todas as profissões. Eu acho que sim, por isso que eu escolhi ser professora infantil e Ai, trabalhar com sim. criança, porque para mim é muito mais gratificante de a criança tá chorando, a criança tá doentinha, ela não tá bem, mas quando ela tá, ela te beija, ela te abraça, ela te enche de carinho, o sorriso, a gratificação de ver que o que eu tô ensinando, eles estão aprendendo, entende? Ai, E sim. eu queria um ponto na minha vida ser advogada, Que bacana. atriz, né? Eu sou atriz tempo parcial, tentando lançar aí, vamos ver no Netflix, alguma coisa, não sei. Que demais! Mas o ser ator, ser atriz, quando uma experiência que eu contei para poucas pessoas é que eu tô ali num filme que foi lançado, eu vou guardar o respeito para não causar conflitos aqui, mas é um filme americano que foi gravado em Montreal. Ó, gente, Uau! nunca contei isso pra ninguém, hein? Primeira vez. Nossa! É, esse filme é um americano e eu tinha chegado lá para gravar, um ator super famoso e conheci ele, muito gente boa, muito bacana. Aí tinha duas outras moças, mais eu. Eu sempre chamo muita atenção por causa do cabelo, né? Cabelo cacheado, tal, brasileira. E essas duas moças, cabelo curto, liso, preto, bem básico. Aí o cara chegou e me chamou de lado. E falei, olha, se você quiser o papel principal ali, porque tipo assim, você entra como figurante, você não tem fala. Mas se você ia um salário, né? Aí se você tem um papel principal, é um outro salário, e você faz parte da união dos atores que te ganha crédito. Você ganha crédito fazendo isso. Que aí ganhando crédito vai te aumentando qual tipo de papel que você pode ter no futuro com outros filmes, séries, esse tipo de coisa. Que bacana! Aí o que aconteceu? Ele me chamou de lado e falou: Você quer o papel? Eu falei: Nossa, claro, claro, claro que eu quero. E o que que você está pronta para fazer para ganhar esse papel? Cara, na hora, eu não sabia muito bem o inglês, eu não sabia muito bem o francês, mas eu sabia muito bem ali naquela situação o que ele queria dizer, entendeu? Então eu caí fora. No que eu caí fora, ele chamou as duas meninas e elas tiveram o papel, entendeu? Nossa, Então Bia. existe muito isso também no meio dos atores, existe muito no mundo Sim. artístico. Essa questão Nossa. olha, o que que você está pronta Sexualizar a mulher. demais, demais, Nossa, isso é inaceitável. demais. Por que que você precisa se submeter a uma situação tão terrível dessa para conseguir um trabalho? É absurdo. É humilhante, porque, sabe, eu saí de lá arrasada, eu saí de lá, tipo, eu tenho paixão pelo mundo artístico, eu amo fazer o que eu faço, mas eu fiquei, assim, eu fiquei no chão, porque eu falei, não, o que que é isso? Jamais que eu vou pensar que isso existe. E existe realmente, cara, é uma coisa que é Vixe. real, entendeu? Então, por isso que eu faço o que eu faço, o podcast, e para poder ajudar outras mulheres, sensibilizar a elas a se defenderem, a serem guerreiras, mas não guerreiras para os outros,
sim, Guerreiras por si próprio, porque a partir do momento que você ganha essa guerra, essa batalha, de não ser mais, ai, príncipe encantado existe, ai, o grande amor da minha vida. Lá, lá. Gente, para com isso. Para. é, Põe um break aí. O que existe como que é a palavra? É compatibilidade entre seres humanos. Não sim. existe príncipe encantado. Não pode, esse pensamento, ele é autodestrutivo, porque você tem que estar preparada para todas as situações. Tem que estar preparada para dar certo o seu casamento, louvado seja Deus se der, e tem que estar preparada para não dar. Tem que estar Sim, preparada mesmo. tem. As mulheres, elas se apaixonam e perdem a razão. Não podem perder a razão em nenhum momento. Tem que pensar: e se esse homem me trair? E se esse homem não for o que eu acredito que seja? Porque eles mentem bem, homem mente bem. Então Sim. tem que estar preparada para tudo. É, tem homem que casa com a mulher. Olha, ontem mesmo, uma pessoa me falou para mim que a história dele, né? Que vieram para cá, os dois, e que a ex-mulher se separou dele e o cara que ela traiu, né? Que ela traiu o marido. Acontece muito isso, cara. Os maridos e as mulheres vêm para cá e a mulher fica interessada em gringo, achando que gringo vai ser melhor, e aí Não. acaba deixando o marido, sabe? E o que aconteceu? Ele deixou a mulher dele com criança pequena para ir com a mulher desse brasileiro. Nossa, traição mútua. Entendeu? É muito assim, gente, é muita sacanagem. Deixou a mulher com criança pequena. Sabe? Você não pensa nessas coisas. Então, por isso que tem que fazer assim um contrato pré-nupcial, contrato Tem. namoro. O que pode ser colocado nesse contrato namoro? O contrato de namoro, você pode colocar, por exemplo, olha, os bens que eu dei são meramente um presente. Ó, o nosso relacionamento começou em tal data, como namoro, e permanece assim até que façamos um contrato pré-nupcial ou um casamento. Enquanto isso é um namoro. Ele é tão somente uma declaração que aquilo ali é namoro. Aí os dois têm que assinar, verbalizar. Reconhecer é tudo em cartório. Uau, tem que É fazer feito em mesmo. cartório esse documento para ter Que validade. maravilha. Tem. Eu vou pesquisar aqui do meu É lado muito se no importante. Canadá tem como fazer isso também, porque olha, muita gente vai se salvar de Faz. muita dor de cabeça. Nossa, sim, Bia, faz. É importante. Se Que prevenir é delícia de importante. papo. Agora, se você deixar três dicas aqui para as mulheres e para os homens de como prevenir dor de cabeça antes de namorar, qual que seriam as três dicas que você daria? Ó, eu vou dar 3 dicas pela minha experiência aqui no escritório, tá? Tá. Primeira dica: se você vai construir algo só com o seu esforço, se sua cônjuge, seu cônjuge não vai te ajudar, altere o regime de casamento. Você pode alterar o regime de casamento a qualquer momento. Se valer a pena para você, altere, para não dar o problema de você ter que dividir com herdeiros da sua esposa que não gostam de você. Acho que caiu aqui a internet. Segunda dica é: não entre em união estável, tá? Como eu disse no início, união Uhum. estável é furada. Você não tem a garantia dos seus direitos, o início, o fim, você não sabe quantificar, e isso pode ser que se torne um namoro com um casamento imposto que você muitas das vezes não quer. E a terceira é: independente do que acontecer na sua vida, não abra mão da sua vida. Então, se você vai se casar, se o homem ele exige que você largue seu trabalho, sua família, seus filhos para estar com você, desconfie, não largue. Tenha sempre seu sustento, sua história. Você é uma pessoa única. Vocês se juntaram só para serem mais felizes, mas seja completa sozinha também. Essas são as dicas que eu dou. Maravilha, maravilha, tem tudo a ver e maravilhosa. Elvira, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Sex in Toronto City. Eu Adorei, que agradeço. amei demais. Que olha, eu poderia ficar conversando com você aqui, ó, muito mais, muito mais. Eu E também. normalmente eu estou fazendo 30 minutos, já está dando quase uma hora aqui pra gente, Meu Deus, nem viu o tempo passar. né? Muito bom.
Caros ouvintes, sigam a gente lá no Instagram também, para quem quiser saber mais sobre a Elvira também. Ela atende no Brasil inteiro e também no internacional. Gente, ela ajuda para as pessoas que estão também no estrangeiro. Qual que é o melhor método para eles te contratar, Elvira? Pode me contatar no Instagram, Camilo Advogados, RP. Lá a gente já atende, já agenda horário se precisar de ajuda. Já pode entrar em contato com a gente por lá mesmo. Maravilhosa. E aí eu vou te chamar para cá também uma outra vez para poder mostrar para as pessoas como fazer a monologação também, né? Porque muita gente vem para cá casado no exterior, mas isso aí vai ser em outro episódio, gente. Hoje eu queria só dar uma basiquinha para vocês, né? Uma basicão, né? De 1 hora, de como evitar dor de cabeça na área legal, porque a gente não pensa nisso. Por isso que eu falo o podcast, ele não é só sexo. Podcast, ele um global que envelopa assim relacionamento. O que que é o relacionamento? Cara, relacionamento é tudo, lazer, é moda, é tudo, saúde, tem tudo a ver com a vida, entendeu? É verdade. Então, gente, muito obrigado pela sua participação também, que tem aí me assistindo a gente, está escutando no Spotify ou no Apple. Um beijo para todo mundo, uma ótima semana e até daqui a pouco, gente. Segue lá no podcast, no Instagram. No Instagram tá @podsexo em Toronto City. Nos outros mídias é só Sexo em Toronto City, tá bom, gente? Um beijo. Elvira, Beijo. maravilhosa. Um beijo. Beijo, obrigada, Bia.